Nossa, cara. Foi dada a largada? Não, puta merda, bem no meio. O Brian Barnhart deu amarela de novo. Alguém queimou a largada. Alguém largou errado ali, alguém queimou a largada. Não. Fui eu que queimei a largada. Não, sorte que a gente fez a largada em movimento. Se fosse parada, o Saavedra ia acertar todos. Foi dada a largada, você já escutou muito bem. Que alguém queimou a largada, a gente teve mais uma volta de apresentação. E aí sim, o Hélio não queimou a largada de novo. Esse é o IndyCarCast número 73, e você que está acompanhando aqui com a gente, você, mãe, feliz dia das mães, meio atrasado, né? Você, mãe que acompanha nosso podcast, parabéns aí também a todas as mulheres que conseguem acompanhar o nosso podcast. A gente sabe que o automobilismo não é um mundo que favorecia as mulheres a ver, mas elas estão entre nós. Infelizmente hoje não estamos cumprindo a nossa cota de mulheres no programa. Temos João Francisco Brasil Estumano Neto de novo. E aí, João? Muito bem, estamos aí. Muito bem, muito bem? Muito bem. Muito bem. Paulo Rubens aqui está com a gente. Quantas vezes seguidas o Paulo já está com a gente? É a segunda. É a segunda vez. Já participou do podcast da corrida de Phoenix, verdade. Paulo Rubens vai ajudar a gente no Road to Indy, que é muito importante falar. Aliás, vamos falar agora. Vamos falar do Road to Indy, porque teve Brasil na primeira posição. E não foi só uma vez. Foram em duas corridas. Vitor Franzoni chegou no ponto mais alto do pódio no Autódromo de Indianápolis. É para poucos, meus amigos. Indianápolis. E esse cara conseguiu fazer duas vezes no mesmo fim de semana. Tudo bem, era duas corridas no fim de semana, mas que se dane, porque além de ele só correr lá em cima, não foi sorte, ele realmente foi muito mais rápido que os outros pilotos. Nos treinos ele jantou os adversários e foi sensacional nas duas corridas. A gente vai falar já neles. Vamos dar uma de João Kleber, vamos deixar a Promasa para depois. Vamos começar de baixo, que é a USF 2000. Vamos começar de baixo então. Paulo Rubens, você que tá aí cumprindo a cota do Matheus, que é do Road to Indy. Que honra, hein? Que honra cumprir essa cota. Bom, a USF 2000 tem dois brasileiros, né? O Lucas Coll e a Bruna Tomazelli. Na corrida 1, o Lucas Coll conseguiu se classificar em nono, uma classificação muito boa. E a Bruna Tomazelli se classificou exatamente em 19º. Daí, o que aconteceu? Na largada, o Lucas Coll disse no Facebook dele que na hora de alinhar o carro no grid de largada, fazer aquela formação 2 em cada fila, um cara sentou a traseira dele e dando de costas suspensão e asa traseira. E que daí na curva 1 acelerou de novo, e daí ele teve que segurar o carro só terminar a corrida e terminou em 18º. Já a Bruna aproveitou o acidente que teve e terminou em 16º. Mas só que os dois carros mais deles foram desclassificados e a Bruna terminou em 14º e o Lucas em 16º, a classificação oficial. Aquele acidente que você disse da formação 2-2 foi tipo um carro da frente que deu uma guinada ou deu uma travada ali no meio e todo mundo meio que encaixou atrás? Foi mais ou menos esse tipo de acidente? Não, eu tô falando do Lucas especificamente, né? Que ele disse que o carro de trás, do grid, né? Que tá com a expectativa de dar a bandeira verde, o cara acertou ele por trás e danificou a suspensão e a asa traseira dele. Que sacanagem, hein? Pô. Depois da USF 2000 também tem a Promazda, né? Agora a Promazda, essa sim, eu cantei vitória antes, rapaz. Agora sim, você que aguentou aí o para do João Kleber, agora sim. Agora tá valendo. Que spoiler, né? Vitor Franzoni, a Indy Lights, só a Indy Lights passa na Band, né? Só a Indy Lights, infelizmente. Então infelizmente não vai dar pra ver as duas vitórias do Vitor Franzoni. Pode ter Vitor na transmissão. O Vitor Franzoni, ele fez um negócio tão inacreditável que ele mereceu menção durante os treinos da Fórmula 1 no Sport TV. Fantástico. Sério mesmo?
Sim, o Lito Cavalcante comentou da pole do Vitor Franzoni. Ele não imaginaria o que aconteceria depois. O que seria muito bacana ele descobrir depois que ele na verdade venceu as duas corridas. Exatamente. Teve uma rasgação de seda do Theo José que foi memorável. Nossa, o Felipe Giafone também. Eu não sei se essa história é verídica também. É uma história bem interessante, no mínimo. Ele parece que tá, se entendi direito, morando meio que de aluguel numa casa de um dos mecânicos da equipe, no qual ele trabalha. Isso em Fort Lauderdale, isso fica na Flórida, fica ali perto de Miami. E ele foi de carro até Indianápolis. São 21 horas de carro. O cara chega lá e vence as corridas na qual ele participa. Eu não sei a definição da palavra mito, mas com certeza esse cara é uma delas. Mito é pouco, né? Ele lacrou completamente o fim de semana da Promasa. Tudo. Pra quem não sabe, vamos começar por partes. No nosso blog no Indy Center Brasil, o Marcelo Augusto coloca lá todos os horários da Indy, do Road to Indy. E lá nos horários dizia que ia haver sessão de testes para a Promasa, por causa do chassi novo. E nos testes o Franzoni lacrou. Aí tiveram os treinos. O Franzoni lacrou. Teve a classificação. O Franzoni lacrou. Teve a corrida. Ele largou na frente, liderou todas as voltas e fez a volta mais rápida. Ele lacrou completamente o fim de semana da Promasa. Tem um carro de Indy Lights logo pra ele. Umas coisinhas ainda aí, mas na corrida dele ele foi dominante mesmo. Não, e não só a corrida, né? Os treinos eu tava vendo um pouco aqui, ele fez bem menos voltas do que os demais. E já chegou chegando. Ele meteu meio segundo no segundo colocado. E em poucas voltas isso. Ele, nem deu pra treinar direito e o cara já meteu o pé. Ele tá num nível, pelo menos naquela pista do misto de Indianápolis, acima dos pilotos que estão lá. Talvez o nível de Indy Lights. Talvez ele ano que vem já tenha que ir pra Indy Lights, porque realmente ele tá com talento sobrando lá dentro da Promasa. E ele tá numa equipe que, digamos assim, tá galgando seu lugar ao sol, que é a Juncos Racing. Juncos que vai inclusive participar das 500 milhas, né? A gente vai falar isso depois. Exatamente, então a chance dele ter sucesso é muito grande. E se ele for campeão, o prêmio é disputar Indy Lights. O campeão todo ano da Promasa, ele ganha uma bolsa estudo, né? Uma bolsa corrida, né? Ele ganha um ano inteiro de dinheiro para poder correr na categoria que vai acima, né? No caso, a Indy Lights. Se não me engano, isso também acontece na USF 2000. No caso, o campeão lá também corre um ano inteiro na Promasa, meio que com tudo de graça. E o pessoal que sobe do kart, quando vence as competições de kart, ganha o direito de disputar a USF 2000. E o campeão da Indy Lights disputa a Indy 500. É fantástico isso. Sinceramente, é uma maneira muito legal de você promover o piloto no seu talento. E outras categorias, vulgo europeias, né, poderiam muito bem fazer isso. Concordo. Mas a gente também teve bons resultados na Indy Lights. Exato, é a próxima categoria que a gente vai comentar, na Indy Lights. Ela correu também, além da USF 2000, da Promasa, também teve duas corridas no mês de Indianápolis, uma na sexta e outra no sábado. Só um minutinho, a gente esqueceu de citar o Carlos Cunha. Sim, brasileiro também, verdade. Tantos brasileiros que a gente tem no Road to Indy, né? Sensacional. O Carlos Cunha, ele também a gente até se perde. O Carlos Cunha também teve um resultado bom. Teve um excelente resultado. Ele foi 4º colocado na primeira corrida e 3º na segunda corrida. Isso na Promasa, né? Só pra deixar claro. Né? Ele foi muito bem. Então, o Vitor Franzoni em primeiro nas duas corridas e o Carlos Cunha fazendo um 3º e 4º lugares nas duas corridas. Então, o pessoal brazuca tá firme, né, na Promasa. Com certeza. Bom, e agora vamos falar da Indy Lights, né? O que aconteceu nessas duas corridas, Paulo? Bom, na primeira corrida, o Matheus Leist, que é o brasileiro que corre na Indy Lights, né? Ele largou em 9º. E aí na corrida que teve boas disputas, na prova 1, o Nico Jamin da Andretti venceu. E aí o Leist foi galgando algumas posições e chegou em 5º. Eu assisti trechos dessa primeira corrida, foi sensacional. Eu chego a dizer que essa prova foi melhor que a prova da Indy. As provas da Indy Lights, no misto de Indianápolis, são muito boas realmente.
boa, mas a 2 foi ainda melhor. Desde que a Indy começou a correr no misto de Anápolis, as provas da Indy Lights, assim, tem algumas no YouTube, são fantásticas. Se você quiser rever, tiver um tempinho de sobra, realmente é muito legal. As do ano passado foram fantásticas também, principalmente a primeira corrida. Foi pro pódio, Matheus Light. Com certeza essa que ele ficou no pódio é a que vai passar na televisão. São as corridas que ele se dá bem, né, pô? Não. É que são as corridas que a NBC escolhe. Geralmente eles escolhem só a segunda corrida. Pois é, eles escolhem a corrida... justamente a segunda corrida. Próxima corrida da Indy Lights. Será a famosa Freedom 100, que será no oval, não no Lucas Oil, é no oval de Indianápolis, desde 2002, quando a Indy Lights passou a ser da IRL na época. São 2002 para 2017, 15 corridas, né? Teve 15 corridas da Indy Lights lá, com muitas emoções, muita pancadaria, é perigoso, são 40 voltas no sprint. Bicho, teve 2013 foi sensacional, 4 wide lá em chegada. As outras corridas também. Aquele Pierre Witta, não sei, é um carro amarelo que tinha no passado, tava bem na frente, de repente ele deu um erro na última relargada, perdeu o sprint. Eu tive pena dele, cara. Realmente eu tive muita pena. E é fantástico, ela acontece, se não me engano, às 1 ou 2 da tarde, na sexta-feira, no final de semana antes da corrida. Ou seja, daqui a 2 semanas, na sexta-feira, se não me engano, tem transmissão. Isso com certeza. Vai ser na NBC se você tiver um stream para pegar na hora da prova. Sobre o stream, fique tranquilo. Acesse o IndyCar da Depressão, que lá nós colocamos todos os streams ali no Facebook, no Twitter. E talvez a Band Sports passe ao vivo. Eu não sei se tem algo na grade naquele momento. Algo na grade não tem. Resta saber se eles terão dinheiro para alugar satélite para transmitir. Pois é, mas eu não sei como é que é o esquema, como ele funciona para eles pegar o satélite da NBC e gravar, né? Eles estão contando lá com os comentários do Danilo Dirani. Ele é o coach do Matheus Light, então ele tá meio ali como um padrinho, e é por isso que as corridas estão passando na Band. Tem que ajuda, né? Tem que ter ajuda, assim, tem que ter um little help ali, uma pequena ajuda para também ser transmitida, né? Porque, exatamente. Convenhamos, quando foi a última vez que a Indy Lights passou no Brasil? Foi em 97, se não me engano. Então faz tempo. Então eles estão passando de volta 20 anos depois. E vai ser no oval mítico grande de Indianápolis. Essas são as próximas etapas do Road to Indy. Boa sorte ao Matheus Leist, boa sorte ao Carlos Cunha, boa sorte a Bruna Tomazelli, boa sorte Lucas Coyle e para o Vitor Franzoni, que é o líder da Pro Master. Rapaz, ele é um brasileiro líder de uma categoria de automobilismo. A gente não vê isso todo dia, né? Principalmente hoje. Se bobear, aparece estrangeiro líder na Fórmula Truck, na Stock Car, porque tá difícil, viu? Não, mas eu digo em categorias internacionais, olha, um brasileiro, se não me engano, é o único, hein? Eu chego a dizer que só não tem líder na Stock Car porque o Ingo Hoffmann já se aposentou. Vamos falar de outra categoria agora, vamos. A Indy Lights não, perdão. O Road to Indy, ele aproveitou que estavam em Indianápolis, né? A IndyCar ali junto. Ali a Indy estava em casa, na verdade. E eles aproveitaram e lançaram o jogo do Road to Indy para dispositivos móveis. Seu celular Android, Apple. Pode ir lá na loja de aplicativos, tem o jogo do Road to Indy pra você. Como assim? Como assim? Isso é verdade. Tem o jogo do Road to Indy pra você, fã, ir lá. Você pode ir lá jogar com o Vitor Franzoni lá. Eu ouvi falar, eu tava no site do Road to Indy, eu vi assim de relance, mas não vi muito bem não. Mas é verdade, eles colocaram um aplicativo pra você poder jogar o Road to Indy, cara. Que demais. Falta a Indy fazer a mesma coisa, né? A gente nem falou da corrida 2 da Light, né? A gente falou que o Matheus Light ficou em terceiro, foi pro pódio. Mas foi uma corrida muito disputada. Ele chegou a disputar a liderança, depois no final chegou a disputar para não perder o pódio. Foi uma corrida muito insana, velho. Disputa em todas as posições do grid. A Indy Lights é fenomenal, cara. Até hoje eu tenho, assim, mágoa de a corrida no oval ter apenas 100 milhas, que acaba tão rápido. Que é um negócio sensacional, é absurdo.
o combustível, que não tem parada na Indy Lights, né? Não pode fazer abastecimento, troca de pneu, né? Por isso tem 40 voltas, é fixa, né? Exatamente. São 40 voltas apenas por causa de um sprint, né? Por isso que tem só 100 milhas. Então 100 é um nome bem bacana, né? Freedom 100. Era pra ter Ué, pelo legal. menos 200. Pelo menos 200, cara. Pra ser 200 teria que ser 80 voltas, né? Aí não daria pra o carro da Indy Lights fazer fazer isso daí. uma janelinha, né, cara? Algum Não, na verdade, patrocinador sabe por que ali, que- É Sabe por porque que os que times da Indy não tem a mesma coisa que os times da Indy tem. Não tem equipamento para abastecimento, não tem pistola. Quer dizer, tem, né? Mas não tem pra fazer a troca rápida feito tem na Indy, né? Sabe por que eu acho a prova perfeita? Por causa disso aí. As equipes não precisam gastar tanto para fazer um pit stop rápido. Então elas gastam menos em equipamentos. Então fica mais barata a coisa. Segundo, mas tudo que é assim- bom tem que durar pouco. o Sabe por que 40? Se fosse uma corrida de 80 voltas, não seria tão bom. Porque é tudo ou nada. O pessoal vem com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. O pessoal sabe que se ficar muito lá atrás, não tem conversa. Tu perde a corrida. Então o sprint final é sempre rápido, sempre. Quando teve aquela corrida lá do 3-wide, do 4-wide em 2013, eu vi a corrida completa. Do começo até o fim, houve uma bandeira amarela, tudo bem, mas acho que foi no começo da corrida. Da volta 15, se não me engano, até a volta 40, os pilotos meio que esperaram. Eles esperaram como? Um não passava o outro no vácuo. Ele, aproveitava o vácuo, mas diminuía a velocidade para fazer curva para continuar no vácuo. Não houve ultrapassagens. Apenas houve ultrapassagens, sabe quando? No meio da última volta, quando valia justamente a vitória. Ele ficou no vácuo, ficou lado a lado, aí o outro aproveitou o vácuo, ficou lado a lado, aí o outro ficou no vácuo e ficou 4 lado a lado. Se tivesse 80 voltas, não teria ultrapassagem também, entendeu? Eles tiveram que esperar até o fim da prova, além do negócio de stop rápido, etc. Então, a Freedom 100 é uma corrida legal justamente por ser pequena. É uma corrida muito rápida, é uma corrida sprint, é uma corrida que deu a bandeirada verde e já acabou logo em seguida. Tem que ser rápido o negócio. E tem que mostrar que tu tem que ser bom nesse pequeno meio tempo que você tem para correr ali em Indianápolis. Então, assim, é fantástico, é mítico. Talvez, assim, é a segunda melhor corrida com certeza que tem no Indianápolis, né? Sim, mesmo quando a moto corria lá. Se for comparar com a da NASCAR, né? A da NASCAR é gigantesca, mas praticamente o que vale é o mesmo tempo da corrida do Road to Indy. Sim, mas assim, sabe, isso é muito, eu acho muito bom. Essa aqui é a prova da NASCAR, que tem o CAPS aí da Indy, né? Tem a Freedom 100 e tem a competição de pit stops. No ano passado foram 100 mil pessoas para ver esses 3 eventos, enquanto a Brickyard 400 deu 50 mil. Isso é no Carburation Day, que é na sexta-feira antes da corrida, né? É o mesmo dia onde os pilotos saem para dar 1 hora de treinos, né? Só para ver como é que tá o carro. Depois vem a Freedom 100 e aí por último tem a competição de pit stops. Se não me engano, esse é o cronograma. Aliás, né, o Paulo falou, deu só 50 mil na NASCAR. A NASCAR tá até pensando em mudar pro circuito misto para ver se dá mais público. Acho que não, hein? já mostrando aqui a minha opinião. Mas enfim, vamos voltar. Os 2 adendos que eu queria fazer. O primeiro é que a Road to Indy lançou o seu game mobile para você que é fã do Road to Indy poder jogar no seu celular, se divertir com os pilotos. E também uma curiosidade, uma pequena curiosidade na Promaz desse ano: todos os pilotos que fizeram a pole, eles largaram, dominaram a corrida, lideraram todas as voltas e fizeram a volta mais rápida. Todos não, o Franzão na corrida 1, ele acabou largando. Ele não liderou todas as voltas, mas foi o que liderou mais, né? Lá em St. Pete foi o Anthony Martin, né? Isso. E aí o Franzoni, porque na segunda corrida o Anthony Martin chegou em 4º, assumiu a liderança. Isso daí colocou 6 pontos de vantagem. Exatamente. Toca o barco aí, Daniel. Toca o barco. Vamos lá, então a gente tá com o podcast já um pouco... A gente já gastou um bom tempo, né, falando bastante do Road to Indy. A gente nunca, acho que tinha falado tanto do Road to Indy quanto nos outros podcasts. Olha o que uma vitória brasileira não faz, hein? E sem ter o Matheus presente.
Isso aí, tem o Matheus que está em polvorosa nesse momento. Vamos falar agora da corrida. Aliás, a gente talvez fale mais Road to Indy do que corrida em si. Talvez os treinos. O que eu posso dizer é que o velho problema persiste. A Indy ainda sofre muito com os freios, principalmente nos treinos quando estão fazendo acerto de corrida. Piloto saindo da pista direto, indo na grama, travando pneu. É um absurdo o que está acontecendo. Todo circuito o Tony, misto, a mesma coisa. O Tony, então, desde os treinos, eu vi um pouco dos treinos, admito. O Tony travava feio. Desculpa, Tony, eu sei que você tá ouvindo esse problema, mas tá difícil, né? Numa volta só tu travou 2 vezes, cara. Acabou com o teu jogo de pneus ali na mesma curva, na curva 1 e na curva 10. O que o Tony come pneus, o Montoya come hambúrgueres. Mas enfim, durante os treinos o que a gente teve foi um domínio da Penske. Da Penske não, da Chevrolet, porque no meio dos intrusos em Phoenix foi o Hildebrand e dessa vez foi o Pigot. Ele se destacou muito nos treinos livres. O que a Ed Carpenter fez? Eu não entendo, esse carro 20 tem algo estranho nele. E quem lembra, em Phoenix o Carpenter foi muito mal nos treinos e largou, acho que foi em último e terminou em 6º. Foi um negócio insano. Numa corrida que ninguém passava ninguém. E nem Hildebrand, né? Só pra... mas dessa vez o Pigot teve sorte nos treinos, mas na corrida não tanto. Mas enfim, o que aconteceu mesmo, que a gente vale destacar dos treinos, foi que o Will Power, esse cara é endiabrado na classificação. Ele fez, acho que foi a 3ª pole dele, né, Paulo Rubens, na temporada? Foi a 3ª. St. Pete, Barber e agora a Indy Misto. Isso, a 3ª pole dele, ele quebrou o recorde da pista, acho que foi umas 3 vezes. E a outra foi o Newgarden. Um negócio absurdo. O Will Power é o devorador de classificação. O Power, ele chegando, né? Já chegou dominando, já abriu 2 segundos, 3 segundos na primeira volta e já deixou todo mundo no chinelo desde a primeira curva. Na corrida, na largada, aquela primeira curva que é um caso de terror para todo mundo. Praticamente todas as edições teve acidente. Dessa vez não teve absolutamente nada. Aliás, Isso é estranho. a prova não teve nem bandeira amarela, foi flag to flag. Não teve amarelo, mas teve um toque. Logo na segunda volta, eu acho, foi ainda. Foi. Acho que foi na segunda volta. O Marco Andretti simplesmente. O Marco Andretti arruinou a corrida do Tony. O Marco Andretti arruína muita coisa. Ele tava defendendo o Ed Jones, aí tentou atrasar uma freada e acabou dando um toque no Tony. O Tony rodou, o Ed Jones tentou escapar e acabou tocando também no Tony, quebrou a asa. Eu sei que voou um pedaço do carro que ia na frente deles também. E até ficou grudado no carro do Tony. Nossa, se não foi fosse um negócio o Tony, muito louco. Se não fosse o Tony, o Andretti ia parar lá na Indonésia, né? Como é que ele vai atrasar freado desse jeito, meu amigo? Não, o Tony rodou, nossa senhora, ele furou o pneu, meu Deus do céu. Uma delícia, parece uma delícia. Eu sei que por causa disso... Não, esse final de semana do Tony foi um marasmo impressionante. Ele não foi bem nos treinos, ele não foi bem nem na corrida, fritando o pneu. Ô, Tony, tomara que essa zica saia, né, no oval. Ele terminou 2 voltas atrás por causa desse marasmo. Ele terminou na foto. O Power ultrapassou ele na última volta. Ele terminou na foto ali. Na mesma foto do Power vencendo, ele terminou com 2 voltas atrás. Que coisa, meu Deus, Tony Canaan. É uma ganância em segundo? Não é, tá 2 voltas atrás. Mas teve uma ganância em segundos com a Dixon. O Dixon é o Dixon, né? O Dixon impressionante desde o início da Indy, praticamente. Ele venceu a 3ª corrida na história, né? Que foi em Nazareth, em 2001. Então o cara é fora de série. Não, o Dixon, ele só não ganhou a corrida, veja bem. Ele só não ganhou a corrida porque não teve bandeira amarela. Como não teve bandeira amarela, praticamente os pilotos só usaram push to pass para tentar alcançar o carro da frente. Então, que era o Power que abriu 5 segundos na primeira volta. Então no final da corrida não tinha push to pass para usar, não tinha.
Se tiver, e mesmo sem o push to pass, ele chegou próximo ainda de tentar ultrapassar. Se tivesse umas 10 voltas a mais, acho que ele ainda ia ultrapassar o Will Power. Vamos por ordem de classificação da corrida. Quem foi o terceiro que passou? O terceiro colocado foi o Ryan Hunter-Reay. Esse fez uma bela corrida, viu? Ryan Hunter-Reay de Andretti. Mas assim, esse fez uma bela corrida, mas ele meio que foi apagado, né? Ninguém fala do Ryan Hunter-Reay desde o título que ele ganhou em 2012. Ninguém fala. Não, falaram dele na Indy 500 que ele venceu. Nem na Indy 500, cara. Sinceramente, provas... deixa eu falar uma coisa. Nem na Indy 500 que ele ganhou, eles queriam que ele ganhasse. Porque o Hélio, pô, ganhando a quarta corrida foi acima do que qualquer americano que quisesse o Ryan Hunter-Reay ganhando. Mas também o Hunter-Reay, ele chegou a ganhar umas corridinhas aí em Iowa, né? O valzinho curto é com ele. No meio do nada, já tá valendo. O Hélio Castro Neves, cara, tá acontecendo um problema muito sério com ele. O estrategista, talvez. O problema não está entre o banco e o volante. Não, essa não é a peça de problema da Penske. O Hélio Castro Neves, ele assumiu a liderança da corrida. Ele abriu vantagem pro Will Power. O Will Power passou ele na estratégia. Ele tirou a vantagem do Will Power. E mesmo assim ele conseguiu terminar no 5º lugar. Assim, não sei se o Paulo concorda comigo, mas assim, eu acho que ele botou o melhor pneu no começo da corrida, se não me engano. Porque eles fizeram 2 paradas, 3 paradas. Na segunda parada aconteceu uma caca extrema. Enquanto o Power foi de preto, quando teve a primeira parada, né? O Will Power colocou o pneu duro na primeira parada. Espertíssimo. E o Hélio Castro Neves colocou o macio. Na segunda parada do Hélio, para tentar tirar o prejuízo, eles fizeram combinar o seguinte: quando terminar de trocar os pneus, você tira a mangueira para ele sair. Nessa de tirar a mangueira, ele quis voltar porque não entrou todo o combustível. Olha só. Faltou meio litro. Bom, o que aconteceu foi o quê? Que tem esse negócio, né, de short fuel. Quando terminasse de trocar os pneus já podia liberar, né? Mas só que aí a Penske decidiu mexer ali no... Mudou aos 45 do segundo tempo. E aí decidiram no meio do pit que deveriam colocar de novo um pouquinho mais de combustível. Aproveitar que o carro já estava parado um pouquinho por causa dessa alteração na asa dianteira e decidiram tentar colocar no combustível. Mas só que aí não deu tempo. Eles ficaram meio segundo mexendo na asa. Ia dar muito tempo para ele fazer muita coisa mesmo. Eu sei que nessa confusão toda ele perdeu. Quase que o Hélio passou por cima do pé do cara que toma de combustível. Ele ia ser punido seriamente por causa disso. E ele, indiretamente, ele foi punido, porque ele perdeu 1 segundo nisso tudo. É uma delícia essa Penske. A gente fala da ganância do Tony, que o pessoal não tem vontade de fazer parada do Tony. Agora. É a Penske, não é a Dale Coyne. É a Penske, não é a Andretti. Eita. Olha só. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o Power foi muito esperto. Ou o estrategista do Power foi muito esperto. Eu acho óbvio você botar o pior pneu no começo da corrida. Porque você tem menos velocidade no começo da corrida. Você tem um monte de tráfego, você tem um monte de gente ali junta. No final da corrida você pode andar mais rápido com menos combustível, você bota menos combustível no último stint, o carro está mais leve, a pista está mais emborrachada, o carro anda mais rápido no final. Então você bota menos combustível para fazer o carro andar ainda mais rápido. Então eu, se fosse estrategista, ia adotar boa parte das estratégias. Eu ia botar o pneu bom no fim da corrida, como o Power fez. O Hélio, ele deveria estar em quinto a corrida toda e no final ele dá aquele stint legal de começar a ultrapassar, como parece que os outros fizeram. O Pagenaud conseguiu ter um bom rendimento no final da prova. Todo mundo, na verdade. Hunter-Reay, enfim. Todo mundo no final da prova estava com o pneu macio novo. O Hélio parecia que estava com o pneu duro velho. Sim, parece que foi usado desde o começo. Ele tava com um jogo novo de pneus duros, né? Eu não sei se tava. Sinceramente não parecia. Eu também não sei. Porque o rendimento do pneu duro, a gente sabe que é inferior. Mas com o Hélio Castro Neves era muito inferior. Não é o Hélio o problema, tá, gente? Não é por causa do Hélio que o pneu
Não, assim, é a estratégia da equipe. É, a estratégia da equipe. É o Roger Penske, o dono da equipe, o mito de Indianápolis, que tá comandando aquilo ali. O Penske tava lá? Estava. Ele é o estrategista do Hélio. É ele. Mas todas as corridas? Eu não sei se ele tá lá em todas as corridas. Ele estava lá. Ele estava lá. É o que é estranho ainda mais. Mas talvez, sabe o que é? É a primeira parada o que aconteceu. Quem fica na pista por mais tempo perde rendimento. Deu pra perceber isso. Quando o carro tava uma volta a mais com um pneu velho, e quando o outro tava entrando na pista com um pneu novo, dava pra ver que quem parava antes se dava melhor. Na primeira parte, o Hélio parou antes e se deu bem. Ficou na frente do Power. Power com pneu duro também, né? Ajudou bastante. E aí o Hélio liderou boa parte da prova naquela parada. E depois eles trocaram a ordem. Então eles mandaram o Hélio por último. Primeiro mandaram o Power e depois o Hélio. Então, eles inverteram a ordem para ver como é que ficava a corrida. Eu não sei se foi a estratégia nessa ordem de você mandar o piloto parar antes e o piloto parar depois. Eu acho que é o pneu o problema. Porque essa aí foi claramente que eles queriam fazer uma troca, né? Ah, se eu mandei o piloto lá e deu certo, então vou mandar o outro para refazer a troca praticamente, né? Voltar com a troca de pilotos. Ele não é o estrategista assim em si, a equipe estava pensando em si, não é no piloto, vou deixar o Hélio ganhar. O Power também é da mesma equipe, que se dane. O Pagenaud é da mesma equipe, que se dane. O Newgarden, entende? É tudo assim. Tem um estrategista único, mas eu acho que eles trabalham muito em equipe. Aí desfavoreceu o Hélio naquela corrida, mas toda vez, né? Toda vez o Hélio prejudicado, cara. É estranho, né? É estranho. Quem chegou em sexto? Em sexto foi um corridaço do Graham Rahal. Olha Ele saiu em 20º. Misto, hein? E terminou em sexto. Pois é, aí chega no ponto que eu queria chegar na discussão. Todo mundo que acompanhou a corrida, principalmente motivado pela animação que o Theo José conduziu a narração. Nossa, aquilo ali me fez dormir no meio. Achou que a corrida foi ridícula, foi fraca, foi ruim. E não foi. A corrida foi insana. Era ultrapassagem praticamente todas as voltas. Foi um negócio maluco. Parecia a corrida do oval no misto. Peraí. O pau comeu no bolo. O pau comeu no bolo. Todo mundo passava todo mundo. Tô falando sério. Eu vi pelo menos umas 40 ultrapassagens. Pelo menos. É que a gente tá meio acostumado, o Power abriu. Quando o Power abriu 5 segundos na primeira volta, aí o pessoal deixou de ver. Eles não ligam muito pro meio do pelotão, né? Mas o meio do pelotão foi um show à parte. Foi um negócio incrível. Do meio do pelotão que se destacou foi o Rahal. O Chilton teve uma ultrapassagem que foi fenomenal que ele deu em cima, acho que foi do Montoya. O Chilton deu trabalho por cima do Montoya e o Pigot também. Foi. Depois eu falo do o Pigot, o problema que o Pigot teve foi o mesmo que o Newgarden. Eles tiveram um drive-thru pra cumprir, porque saída insegura, excesso de velocidade no pit. O Pigot teve problema na primeira parada que o carro dele morreu, né? Também. Não, o Pigot não teve só o carro que morreu mesmo. Quem teve a punição foi o Newgarden. Isso. O Newgarden, o Hildebrand também teve punição. E o Sato também teve punição. O Pigot teve um negócio muito legal da corrida. Eu tenho a oportunidade de pausar. O Pigot ele chegou a estar na 5ª posição. Ele chegou a ultrapassar o Newgarden na primeira janela. Ele chegou a ultrapassar o Hinchcliffe. Essa que é a parte que eu quero chegar, porque eu consigo gravar, eu tenho a oportunidade de gravar e pausar a programação ao vivo, né, da TV. E teve um passão que ele deu em cima do Hinchcliffe, meu amigo, que ele espalhou o carro. É muito chato quando você vem, ultrapassa a pessoa e ainda espalha pra não dar chance nenhuma pra ela voltar na tua frente. Incrível. Isso dá uma raiva no piloto de trás. O Hinchcliffe mandou um dedo ao vivo, cara, em cima do Pigot, que foi sensacional. Nossa, foi muito mito. Aliás, o passão. O Hint foi sempre um gentleman na pista. Dessa vez ele tava maluco. Mas até eu ia ficar, cara, porque o cara que chega atrás ainda vem chegando batendo roda, ainda vai espalhar na curva pra eu ficar na brita, bicho. Aí eu também ia mandar.
E aliás, o desempenho do Hinchcliffe foi bem abaixo, ele terminou em 13º. Mas é sério, quem achou que a corrida foi ruim, meu querido, Vamos passar. Você não entende de automobilismo. Que foi uma corrida sensacional. Eu acho que alguém vai deixar de ouvir o programa. Olha, muita gente brigou comigo, principalmente, vamos lá para aquele velho problema, viúvas da kart, sempre elas. Olha que tem gente que faz parte do programa e que reclamou, meu amigo. Olha, cara, não está aqui hoje, mas tem gente que chegou. Não vou falar nomes. Mas é verdade, cara, a corrida foi muito boa. Como o pessoal que viu aí a Fórmula 1 também, hoje a gente teve uma corrida boa lá. A gente tem que falar a verdade quando acontece o negócio. Oitavo lugar foi o Alexander Rossi. Olha, esse guri tá surpreendendo, eu vou dizer pra vocês. Tá fazendo uma temporada muito boa. Todas as corridas ele tá constante, só abandonou em Long Beach porque problema de motor. Melhor que o Rossi foi o God Chilton, que ficou em 7º. Olha essa trinca, né? Rossi, Rahal, Chilton, Rossi. Nossa. Os 10 primeiros. Eles ficaram à frente de Montoya, de Newgarden, de Hinchcliffe, de Marco Andretti. Marco Andretti. Um negócio curioso teve na corrida, né? O pessoal tava ultrapassando, acho que era o Alexin. O Sato ultrapassou o Alexin. Aí depois o Munhoz ultrapassou o Alexin. Beleza, o Sato ultrapassou, o Theo José não falou nada. Quando o Munhoz ultrapassou o Alexin, o Theo José falou que era o Sato, mas o Sato saiu da Foyt. Presta atenção no serviço, Theo José. Theo José, eu queria você aqui. Não é assim! Como é que é, craque Neto? Olha só, vamos mandar direto a classificação aqui, porque a gente tá precisando, tem muita coisa pra falar hoje. Will Power, como a gente falou, chegou em primeiro, depois Scott Dixon, Hunter Ray completou o pódio, Pagenaud, Castro Neves, os 5 primeiros. Aí vem aquela trinca maravilhosa, Rahal, Chilton, Rossi, Pigot e Montoya completando o 10º lugar. Montoya chegou nos 10 primeiros, hein? O de lembrar isso. Ele teve muita dificuldade. Ele tá meio fora de forma. Exatamente, o Giafone chegou a comentar que no fim da prova ele já não tava mais aguentando o ritmo de tempo parado. Tava muito tempo parado, esse é o problema. Nessa pista o Rahal mostrou na entrevista pós-corrida que a Band não mostra, né? Nunca, né? A Band cortou a corrida logo depois da bandeirada. Eu cronometrei, foi 55 segundos depois que o Will Power cruzou a linha de chegada, a Band encerrou a transmissão. Até que foi um recorde, deu 30 aqui na corrida de Bárbara. Em Phoenix também deu esse. Menos de 1 minuto, mas enfim. Na entrevista pós-corrida, o Rahal tava mostrando as mãos dele cheias de bolha na mão e controlar esse carro, né? Muito desgaste mesmo, tanto físico, mental. O Rahal, pra chegar em sexto, realmente teve que fazer um desgaste, né, meu amigo? Sexto no 20º. Sair de 20º. Ajudar, né? O cara fez uma boa coisa, vamos admitir. Bom, Newgarden, Novo Jardim em 11º, né? Sato em 12º, Hinchcliffe, Hildebrand, Hinchcliffe lá atrás, 13º, como a gente falou, realmente uma péssima corrida. Foram muito apagados, todos dois. Nossa. Munhoz em 15º, ele nunca é bom em misto, então vamos dar um tempo. Marco Andretti em 16º, Daly em 17º, Alexin mal em 18º. Ed Jones também, Dale Coyne voltando aos tempos Dale Coyne. Falar em Dale Coyne, né? No começo da prova, o Bourdais teve aquele motor Honda zicado do Alonso. Abandonou na 3ª volta. Eu tô com medo do motor do Alonso dar problema no meio da corrida. Oh, meu Deus. Eu vou gravar essa parte e vou mandar depois do podcast das 500 milhas pra ver se realmente aconteceu isso. Por fim, o Charlie Kimball saiu e o Bourdais também, como a gente falou, deu problema no final. A gente também não citou o Tony, que ficou 2 voltas atrás. No fim, apenas 13 pilotos, como não teve bandeira amarela, 13 pilotos passaram na volta do líder. E é isso. Quem é o líder do campeonato é o Pagenaud, né? O Pagenaud ainda é líder. O Pagenaud com 191. O
Dixon com 181, o Neil Garden com 152, o Hélio Castro Neves em quarto com 149, o Will Power em quinto com 145. O Will Power, se não tivesse abandonado na primeira prova, não tivesse tido problema em Barber, era o líder do campeonato, hein? Hinchcliffe em sexto, o Burdé. O pessoal falou aí que a Champion Car estava de volta, né? O Burdé já tá em sétimo. A zica foi pro motor. Hunter Ray em oitavo com 117, Rossi em nono com 99, Takuma Sato, olha só, Takuma Sato em décimo com 97 e o Tony Kanaan em 11º com 97. Eu acredito que isso aqui tá em ordem alfabética, por isso, senão os dois estão empatados em décimo. E a decepção da temporada está sendo o Rahal tá em 13º com 87 pontos. Rahal não é decepção nunca, né? Você... Corridas bem zicadas, ele bateu em St. Pete, depois em Long Beach ele teve um pneu furado quando estava em quinto, aí em Barber ele foi mal mesmo, e aí em frente ele foi coletado no Big One. Aí ele disse que a primeira coisa que ele não teve nenhum incidente ruim, né? Teve a classificação ruim, mas tirando isso, a corrida dele foi boa, né? Foram os primeiros pontos dele, né? O que ele pode fazer, né? Foram os primeiros pontos do o Rahal pode mostrar o que pode fazer, ele tá querendo fazer isso já há 10 anos. Tá 10 anos querendo mostrar o que pode fazer. Em 2015 ele já mostrou. Ele é outro cara, é um outro piloto. Em um ano ele mostrou o que pode fazer. Em um ano, ele disputou o título. Em um ano, só isso. Não fala dele também, então, né? Ele foi disputar, não, ele foi o melhor Honda, né? Expectativa baixa, cara. Tem que ter expectativa baixa pra esse cara. Não pode querer usar o Rahal, porque senão você vai se dar mal. Bom, vamos agora falar dos pilotos da Juncos. O que é Juncos Racing? A gente já falou isso no começo do podcast. A Juncos Racing é uma equipe da Indy Lights. Indy Lights, na Promazda, o Vitor Franzoni. Participa do Road to Indy no geral. E ela resolveu correr nas 500 milhas. E finalmente, como a gente tinha cantado a bola... KV, né? E finalmente cumprindo o que a gente fala no último podcast, até porque já tá tempo demais, né? É o último podcast antes das 500 milhas. Eles finalmente anunciaram a sua dupla de pilotos. E tem os medalhões, né? Os medalhões. Sebastian Saavedra. O nome legal pra se falar. Esse nem causa acidente, hein? Largada parada é com ele. Ai. O outro eu acho que é o Spencer Pigot, não é? É ele mesmo. Que a Carpenter disse que não ia colocar 3 carros, então liberou o Pigot para procurar outra equipe Chevrolet para andar, né? Aí ele voltou para a Juncos, né? Que ele foi campeão da Promazda em 2014 e foi campeão da Indy Lights em 2015 pela Juncos. Tava brincando falando... Ele querendo com a Juncos, né? Então Ricardo disse que é para ele. Então já é um piloto da casa. Da Juncos, a gente não sabe como ela vai se dar bem, ou se vai se dar, né? Como é que ela vai andar em Indianápolis, no oval. Toda a sorte do mundo para eles. Né? Uma equipe legal, uma equipe nova, uma equipe que está querendo conquistar o seu espaço e tal. Acho que a gente deve desejar sorte, né? Realmente é o mínimo. É uma equipe que é uma a mais, né? Quanto mais equipes, melhor. Bom, a gente teve o famoso teste de Fernando Alonso. E a super transmissão que ele teve, que assim, dia 15 de maio começaram os testes das 500 milhas. São, se não me engano, de segunda até sexta, né? Os testes. Não, são os treinos. E aí depois sábado e domingo a classificação. Isso. E aí segunda tem mais um teste para corrida. Bom, isso você vai ver tudo no Indy Center Brasil. Lá a gente já postou o horário de programação da corrida. Mas é que assim, o teste começou no dia 15, na segunda-feira, e o Fernando Alonso fez a corrida dele no Grande Prêmio da Espanha no domingo.
Então ele tem um dia para viajar e descansar, ficar um dia fora. Ele já deve estar no paddock assistindo tudo. Então, esse tipo de loucura a gente só vê o pessoal do Endurance que sai dos Estados Unidos e vai pra Le Mans, né? Corre em Detroit. No outro dia já tá lá em Le Mans fazendo os primeiros testes pra 24 horas. Isso é verdade, né? Tem o teste de Le Mans lá de Detroit, verdade. Eles correm. Isso vai acontecer em junho. Então o que a Indy fez? Ela preparou um dia especial pra ele, na quarta-feira, do dia 3, no qual ele tudo correu... privado, pago pela Andretti. Exato. Mas eles aproveitaram isso, né, e fizeram uma mega produção Media Day exclusivo do Alonso. Sensacional. E eu tava vendo no YouTube os testes, deu um pico de 75 mil pessoas. Só que no total dizem que foram 2 milhões. Não, o pico foi 70 mil, 80 mil no YouTube e mais uns 10 ou 15 mil no Facebook. Ele mal tava no carro. E foi ele sentar a bunda no carro, como o Matheus postou o GIF no Indy Center Brasil. O chat do YouTube, a gente não via mais as mensagens, rolando direto. Pirou, bugou o negócio. E aqueles torcedores de Fórmula 1 que estavam zoando, tipo, GP2 Engine, GP2, essas coisas que sempre fazem, né? Mas foi fantástico. A transmissão mesmo, as visualizações foram 1 milhão, mais de 1 milhão no YouTube, mais de 1 milhão no Facebook. Sensacional. Uma tal de Liberty Media deve ter se coçado de inveja, uma tal de NASCAR Company também. Mas sabe que eles também meio que... Eles implantaram milhas, a conversão em milhas na velocidade da Fórmula 1 também. Eu não dei a minha opinião do Fernando Alonso ainda, porque foi no podcast que eu não tava. Isso vai ajudar os dois lados. Vai ajudar mais a Indy? Vai. Mas vai ajudar a Fórmula 1 também. Porque o público americano passou a ver o que é a Fórmula 1. O que é esse tal de Fernando Alonso? O que ele ganhou? O que é essa coisa, essa mídia que ele faz em cima? O americano não sabia disso. E principalmente, assim, eu acho que a transmissão talvez da Band, a gente não tem os números de audiência ainda, talvez foi o grandinha na Miss de Indianápolis. Mas o que vai ter de gente olhando a corrida vai ser um negócio impressionante por causa da mídia Alonso. Porque você é Alonso. Se fosse Nico Hülkenberg, não. O Hülkenberg correu em Le Mans e não deu tudo isso de audiência. Ninguém lhe deu a mínima, o cara ganhou. Só deram um valor pra ele depois que ele ganhou. Não, mas nem isso ainda. Vai entrar um Carlos Pérez lá. Não. Vai entrar um, sei lá... Alexander Rossi. Alexander Rossi ganhou e não foi isso tudo, cara. Agora, Alonso, só de entrar, só de fazer uma 18ª posição, talvez, que ele possa fazer, nossa. Então, uma certeza que eu vou ter é que ele vai ser melhor que o Rubens Barrichello. Não sei, cara. Ele chegou em 10º, né? Vamos lembrar, o Rubens correu em 2012 e chegou nos 10 uma volta da corrida, né? Ele chegou nos 10 primeiros. Eu não sei não, cara. O Rubens até pode se achar um pouco. Eu fui melhor do que Alonso. Mas assim, eu não sei o que o Paulo acha disso, mas foi fantástico a Indy ganhar em cima disso. A McLaren ganhou, a Indy ganhou, a Fórmula 1 ganhou. A transmissão que a Indy fez, tinha lá... Eu esqueci o nome do rapaz que estava transmitindo, narrando. Mas estava lá o... Brian Lee, se não me engano. Não? Kevin Lee. Kevin Lee, obrigado. Isso, eu lembrei também. Tava também o Mario Andretti, o Johnny Rutherford. Depois o Paulo dá uma explanação rápida quem é o Johnny Rutherford. Tava o Brian Barnhart falou. O Jay Fry falou. O Zac Brown também. Zac Brown falou também. O Michael Andretti falou. Até o Alexander Rossi largou tudo que ele tava fazendo, foi lá assistir o teste do Alonso. E de quebra também o Marco Andretti ainda preparou o carro antes pro Alonso. Né? Poderia ter mais gente olhando. E poderia ter mais gente dos pilotos da Indy olhando o teste. Mas eles tiveram que, lembramos, né? Eles tiveram um teste a fazer lá no autódromo. Lá em St. Louis. Teve o teste em Gateway. Já tem uma pequena preocupação para quem vai acompanhar a corrida. O autódromo estava em excelentes condições na arquibancada, na infraestrutura, mas excelentes. na pista não, né, amigo? Estava assim, na volta, no entorno estava tudo ok, mas dentro da pista o asfalto deixou muito a desejar.
Muitíssimo. Eles deram 2 bandeiras vermelhas porque tiveram que raspar o asfalto que tava meio grudento, sei lá o que tava acontecendo. Ah, Negócio. assim- Eles literalmente estavam lixando o asfalto. Assim, treinos e testes, né? Ali foi um teste da Indy para saber como é que tava o oval. E eles descobriram que o oval tá bem complicado para ter corrida. É. Foi bem Engraçado. aleatório, sinceramente, a corrida em Gateway, mas isso já é para outra parte, né? Engraçado Realmente que o autódromo. o autódromo foi reformado recentemente para receber a Truck Series. E como eu falei, nas arquibancadas, na estrutura de pit, tava tudo ok, mas o asfalto tá seriamente danificado. Rapaz, a Firestone vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio para mandar pneu lá. Vai mandar 15 jogos para cada um. Vai ser uma novela. Ah, vai ser. Ou vários acidentes, olha aí. É. Bom, voltando então, eles estavam em Gateway, então, para testar um dia antes e por isso não tiveram lá comparecer com o Alonso. Mas eu acho que assim, o Alonso deu sorrisos. O Alonso deu aquele sorrisinho de nervoso, claro, também, né? Mas ele tava gostando da coisa. Ele deu 110 voltas e a melhor marca dele foi 222 milhas. Para um novato que andou ali sem turbo, sem nada, né? Carro bem fácilzinho de guiar, ele andou muito bem, viu? Ele realmente deu metade da corrida, praticamente só nos testes de um dia só. Eu acho que, assim, demorou um pouco para ganhar velocidade, dava para ver até pelo barulho do motor. Ele deu uma freada nas curvas. Ele tirava o pé. Ele talvez. Não, isso aqui não pode fazer a curva em pé e baixo. Não dá. Não dá pra fazer a curva em pé e baixo. Na sexta volta já metendo o pessoal deu uma. Tudo aí o pé é outra, que quando ele viu o Marco Andretti dar o shakedown no carro, ele fez a curva 1 pé embaixo, né? O Marco. Aí quando ele foi fazer a curva pela primeira vez, o Alonso disse que o pé não obedeceu. E o cérebro dizendo que ele devia ir com o pé embaixo, mas o pé não obedeceu. Ele tirou o pé quando chegou na curva 1. Aí o pessoal no rádio teve que dar aquela incentivada pra ele e tal. E outra, esse dia inteiro que o Alonso teve foram 6 horas de transmissão. 6 horas. Nenhuma categoria faz isso. Transmitir 6 horas de um teste privado. Ninguém faz isso. E a Indy tá fazendo essa semana 8 horas por dia. Talvez mais, hein? Então aproveita, corre pro YouTube, vai ver um treino da Indy. E ela posta, pelo menos ano passado, postava todos os treinos. Ela transmite ao vivo, na íntegra. E não só isso, ela deixa lá. Pra você que tipo, quer ver um pouco, sei lá. É no YouTube, 8 horas no Facebook, no Twitter, Periscope, Instagram. Tudo quanto for rede social você vai ver lá a Indy transmitindo os treinos em Indianápolis. Fantástico. Temos perguntas, João? Temos 2 perguntas aqui. Temos fã, João? Temos. Galera do grupo de WhatsApp comparece em peso, ouve o podcast. Obrigado aí, gente. O Eric Jordan mandou aqui uma pergunta e disse assim: com base na vitória do Alexander Rossi no ano passado, nos testes que o Alonso já fez e nos passarinhos que ele matou, qual é a expectativa de vocês para a corrida? Olha que vai ser matador. Olha só. Vai ser matador. Não, a gente não falou os pássaros, pobres pássaros, né? A expectativa minha para a corrida, Eric, é o seguinte. Sobre o Alonso, eu não acho que ele vai para os 10 primeiros, por exemplo. Eu acho que ele não vai ser melhor do que o Rubens Barrichello, que chegou em 10º em 2012. Eu acho que ele vai também não ser o último, né? Eu não acho que ele vai bater. Ele não demonstrou nenhum momento que ele estava a risco ou que estava com o carro instável, então ele vai completar a corrida. Eu acho que entre 10º e 20º ele chega, só para dizer que participou. Eu não sei também se vai arriscar tudo para chegar e fazer um bom resultado, dizer que eu cheguei e tal. Até porque é a primeira corrida dele. Então, ele tem uma vida a zelar, ele tem um campeonato de Fórmula 1 para fazer, ele não vai bater, querer arriscar tudo para chegar e perder toda uma temporada da Fórmula 1, que é o principal, queira ou não, ele está correndo na Fórmula 1 e não na Fórmula Indy. Então, eu acho que ele vai ser bem, esqueci o nome da palavra, conservador. Ele vai ser bem conservador, ele vai ficar na dele.
vai andar normal, vai andar como todo mundo. Vai ser um piloto normal, ele apenas tem nome, né? Não vai arriscar nem também bater, enfim. Eu acho que assim, o Rubens Barrichello ele andou na KV, né? KV. Tá certo que no outro ano a KV ganhou, mas em 2012 não. O Alonso não. O Alonso vai estar com o carro da Andretti. Andretti, McLaren, Honda. Olha que responsabilidade. Eu até acredito que o que você falou ele vai fazer. Ele vai ser conservador. Ele vai andar mineirinho como o Kurt Busch fez. E o Kurt Busch ele terminou em 5º lugar, 6º, uma coisa assim. 6º. E o Kurt Busch bateu, né? Lembrando que o Kurt Busch bateu quase feio, né? Ele quase foi de frente no muro da curva 2 nos treinos. Então já deu uma arriscada ali. Mas eu acho que o Alonso vai, nesse ritmo mineirinho, ele vai terminar num top 10. Vai ser melhor que o Rubens Barrichello. Bom, também vou mais ou menos na linha do João. Eu acho que ele vai ficar na dele ali. Como ele tem um carro da Andretti, né, ele vai ter um carro bom na mão, né? E vai tentar primeiro chegar no fim da corrida, né? E aí, conforme acontecer bandeiras amarelas e tal, aí ele vai tentar chegar no bolo ali como o Kurt Busch em 2014, né? Chegou em 6º, acho que ele também pode chegar dentro do top 10. E aí, de tentar mais alguma coisa, tem que ver como ele vai se comportar nos 3, né? A dificuldade pro Alonso não é a de guiar, de pilotar o carro. Isso ele até deu uma entrevista dizendo que ali o piloto importa muito mais do que o carro, né? E a gente sabe que feeling e talento ele tem. O que vai ser difícil pro Alonso é confiar nesse motor Honda, que o da Indy é tão inseguro quanto o da Fórmula 1, infelizmente. Lidar com o tráfego... Não, assim, desculpa, só um adendo. Não tão inseguro. Mas é. Realmente é terrível o motor da Fórmula 1. Da Indy é bem melhor. Sim, mas é inseguro. A gente viu o que aconteceu com o Bourdais e a gente viu o que acontece com o Andretti ao longo do campeonato. Mas enfim, vai ser ele andar no tráfego, porque a gente confia no Alonso. A gente não confia no Rahal, no Kimball, no Hildebrand. Ele não testou ainda em turbulência, né? Ele não sabe nada ainda de andar num vácuo, de andar com turbulência. E outra coisa que tirar o carro da frente. Outra coisa que ele vai ter que se concentrar bastante para a corrida é a comunicação com o spotter. Que não, na Fórmula 1, apesar do engenheiro, da equipe conversarem com ele, não é a todo momento o spotter falando, ó, 2 lado a lado, 3 lado a lado, em cima, embaixo, permaneça na linha tal. E o cara assimilar aquilo, ter um instinto de resposta muito rápido pro que o spotter fala. E isso que ele vai ter que controlar e desenvolver durante esses treinos. E isso tem que ser natural, né? Tem que lembrar que isso tem que ser natural. Isso é quase uma arte. Que a Noval com o spotter é quase uma arte pro piloto. Mas sabe que o Alonso ele tá mesmo entrando de cabeça para isso, porque ele, por exemplo, ele viu várias Indy 500, segundo o Zac Brown ele viu umas 25, e numa entrevista que ele deu também à Indy, ele falou que o Alonso viu, tem um vídeo no YouTube, inclusive, se você quiser ver, é bem interessante, não tem áudio, mas já é bem interessante. É a corrida inteira do Ed Carpenter, não é inteira, né, desculpa, é aquele stint de bandeira verde do Ed Carpenter, entre a volta 75, se não me engano, e aí a volta em que, faltando umas 20 voltas para o final, 13 voltas, enfim, a transmissão para. Mas esse tempo todo de volta do Ed Carpenter na volta on-board, o Alonso ficou estudando aquilo, porque o Ed Carpenter naquela corrida em 2013, ele ficou na liderança, ele foi fazer a parada, ele ficou no vácuo, ele ficou cortando o ar, ele ficou tentando fazer estratégia de combustível, ele fez um monte de coisa, foi bem completo o que aconteceu com o Ed Carpenter naquela corrida. Então ele ficou estudando isso. Então assim, só por este motivo ele está querendo saber como funciona, ele não quer fazer feio. Pegando um outro exemplo de um esporte bem diferente, né? O Oscar Schmidt na NBA. Quem sabe do que aconteceu no All-Star sabe do que eu estou falando. O Oscar Schmidt ele está há um tempo sem jogar basquete, e ele, para voltar a jogar num joguinho das estrelas da NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americana,
Ele teve que começar a treinar como um monstro para não fazer feio. Para não dizer, esse então, o Oscar Schmidt, não é o Oscar Schmidt, ele tá fazendo feio, ele não tá jogando bem. Não, ele quer mostrar que é o Oscar Schmidt. O Alonso é a mesma coisa. Ele quer mostrar que é o Fernando Alonso, em que 2 milhões de pessoas estavam no YouTube para vê-lo, ou vendo ele em qualquer outro canal. Ele quer mostrar que ele é um piloto bom. Ele não quer chegar lá e não, pera, eu não sou tão piloto bom assim. Ele quer entrar de cabeça. Se ele apoiou a ideia, ele vai chegar com tudo. Só não acho que ele vá, ganhar a corrida ou chegar entre os 5 primeiros. Isso eu acho que não. Mas que ele vai se divertir, eu acho que sim. E, por que não? Talvez ganhe, né? Rossi, quem diria? Rossi que ia ganhar uma corrida. Então veremos os próximos capítulos. Inclusive o próximo podcast é apenas o podcast das 500 milhas, né? A gente vai tentar trazer um monte de gente. Mas vamos ver como é que vai ser. Repetir como foi em 2015, que teve 20 pessoas 8, no podcast. Umas 11 pessoas, 12. Foi fantástico ali, a gente fez uma mesa bacana. Tem outra pergunta, João? Tem, a pergunta do Eusébio. Ele perguntou aqui por que o Bud Lazier ainda tenta correr a Indy 500 todo ano. Porque é maluco. Porque ele ganhou um ano e acha o rei. A gente sabe por que mas a gente disse que é porque ele quer ganhar mais outra vez pra provar que ele é o fodão. Buddy Rice também confirmou. A gente tá brincando. Correndo até o filho dele, que tá na USF 2000, que estreou em Barber, até o filho dele ocupar o lugar dele. Enquanto isso, ele tá correndo lá. A família Lazier está presente em todas as corridas. Se acontecer um acidente com ele nos treinos, alguma coisa, vão chamar o irmão dele pra correr. Bem isso. Não, mas é que tem que ter uma bandeira amarela, né, na corrida. Tem que ter uma comprovação de bandeira amarela. A última foi porque ele perdeu o pneu no meio da pista. Então eu acho que foi um portador de grama excepcional o Bud Lazier. A gente sabe que ele recebe apoio do AMS pra fechar os 33 e tal, mas a gente não gosta de falar disso. Mas o Stephen Wilson poderia estar no lugar dele, né? Stephen Wilson quem não sabe eles a Honda e a Chevrolet fizeram 33 motores. Então não existe mais como antigamente de um bump day, não tem mais desperdício de motores. Porque só tem duas então em vez de ter então são vagas mesmo, não é tem bump de alguém ficar fora, não existe mais isso. É vaga de de motores mesmo. Então o Stephen Wilson, que é irmão do saudoso Justin Wilson, ele cedeu o lugar ao Alonso poder correr as 500 milhas. Então palmas para o Stephen Wilson, que deixou de correr por ver uma mídia, né, que é Alonso entrando nas 500 milhas. Tomara que ano que vem o Stephen Wilson possa correr novamente, né? A gente quer ele voltando a correr em Indianápolis. Ele já correu algumas vezes em Indianápolis. Por fim, antes das considerações finais, mais um podcast longo. Safer Barrier, você já ouviu falar nisso, com certeza. É o soft wall. O soft wall é o que a Fórmula 1 implementou. Mas o Safe Barrier é algo um pouco mais elaborado. É o soft wall da Fórmula Indy nos ovais. Da NASCAR também. Eu falo Fórmula Indy para aumentar o nosso produto, né, cara? A Fórmula Indy. Até porque a Fórmula Indy. Como você pode ela ver na criou. matéria que o Marcelo fez no Indy Center Brasil. Sensacional, inclusive. Muito bom texto. A NASCAR ela financiou também a pesquisa junto com a Indy, então a gente tem que dar os devidos créditos. Ok, então vamos dar isso aqui. Assim, como você vai ver na matéria, o McGee foi o primeiro, né? O primeiro que testou muito bem o Moro. O testador do Inmetro. O testador do pior que eu joguei tanto com o McGee, foi o melhor carro que eu joguei naquele IndyCar Series lá que eu joguei. Só que eu não testei ele no Muro, claro. E na época o jogo nem tinha o Safer Barrier, era um concreto e só. E o Safer Barrier então tá fazendo 15 anos. Ele lançou na Indy 500 2002, bem diferente do que ele tá agora. Plasticamente o acidente do Rob McGee foi feio até, o carro até bateu, voltou, deu um voo. Sabe aquele acidente do Carpenter em 2015? É bem assim. Mas foi um avanço muito grande de tecnologia. Foi
muito grande. É um E marco assim, pro automobilismo. Exato, assim, apesar de alguns acidentes feios terem acontecido em Indianápolis depois daquele tempo, como a gente lembra aí o Phil Gibler, se não me engano, em 2008, quando ele bateu muito forte, assim, o carro ficou bem destruído, e alguns outros que aconteceram, o Bruno Junqueira, se não me engano, foi no Safer Bear também, quando ele bateu e ficou assim bem machucado, assim, em 2005. O Vitor Meira também bateu feio em 2009, Mike Conway. mas Mike nossa, Mike é verdade. O Mike bateu bem feio também. Ele ficou lançado, né? Não foi no muro exatamente. Não, mas ele teve um acidente em 2009. Teve um acidente em 2009, antes disso, também nos treinos, que foi bem feio. Se não houvesse o Safer Bear, a coisa poderia ser bem pior. A gente poderia ter acidentes Os voos da fatais. morte poderiam ter sido realmente da morte, né? Não no caso da morte, né? Simone de Silvestre também é outro exemplo. Mas não no caso da morte, né? Tipo, voos, porque o Safer Bear ajuda no muro, mas a grade ainda tá ali, né? A grade ainda é uma questão a ser ainda bastante discutida. Mas o Safer Bear já é algo que, assim, é uma evolução de, por exemplo, antigamente, antes de 2002, não se pensava no que fazer para melhorar a segurança dos ovais nos muros de concreto. Vai botar barreira de pneu? Não tem como. A gente Eles viu testaram em 98. o Scott Brighton quando bateu, foi um negócio assim, bateu e ficou, né? Jove Marcelo, alguns acidentes fatais, assim, que eram bem evitáveis. Bem evitáveis. O trabalho do Safer Bear começou em 98 porque, assim, eu lembro bem, tem até acidente também no YouTube, a IROC, que é o International Race of Champions, que era uma categoria bem bacana, assim, corria nos ovais dos Estados Unidos, eram umas 4 etapas por ano e convidava vários pilotos de diferentes categorias para correr. Teve uma corrida em 98 em Indianápolis e eles testaram o muro, que ele era de aço, mas ele se partia. Não era uma liga de aço que envolvia espuma, como é o Safer Bear hoje em dia. Ele é apenas uma liga de aço que se partia quando o carro batia, só para tirar a energia do carro. Mas não deu certo, porque o carro bateu, o do Aaron Leorai bateu na parte interna do muro e o muro se dividiu. E para voltar o muro de volta ao lugar demorou meia hora. E nossa, uma batida muito... foi forte, mas qualquer batida ali também ia demorar meia hora para voltar o muro para o lugar. O Safer Barrier não. Eles conseguiram construir o Safer Barrier de modo que o carro batesse no muro e não... o impacto. Além de absorver o impacto, não precisava ficar meia hora remontando o muro. Apenas em casos de que o muro quebre, né? Por exemplo, em 2015, quando houve o acidente do Thousand Bell, nas últimas voltas... Não, foi 2014, se não me engano. Foi 2014 que teve aquela briga do Hélio com o Hunter Ray nas últimas voltas. O acidente de 2014 do Thousand Bell, ali teve bandeira vermelha. Isso. Porque teve que arrumar o muro ficou estragado ali. Partes do carro do Thousand Bell entraram na parte interna entre o muro de concreto e o muro de aço. Mas assim, ano passado nos treinos o Pigu foi o primeiro a estrear o muro. E aí eles tiveram que dar uma bandeira vermelha de 25 minutos para consertar o muro também. Ali teve mais tempo porque não é corrida, né? Não tem voltas, então podiam fazer um trabalho mais de boa. Mas assim, é uma evolução que fez com que criasse o Softwall. O Softwall tá aí por causa do Safer Barrier, com certeza. E de outras maneiras, assim, de você melhorar a segurança dos ovais e assim... Levaram até pra pista de rua, circuito misto, todo lugar já tem isso aí. Isso, exato. Tiraram aquela proteção de pneus que ajudava, mas não era eficiente, né? Muitas vezes. O Burt, né, tá aí para dizer isso. Então, assim, é fantástica a ideia. E só uma última coisa: quando o Safer Barrier foi criado em 2002, todos os ovais que participavam da IndyCar e da NASCAR tinham que colocar esse Safer Barrier até 2005, que era o prazo final para a colocação desse Safer Barrier em todos os ovais. E eu não sei exatamente o que aconteceu em alguns anos que os ovais deixaram de entrar no calendário, não só
talvez pela implementação também, tipo, o Pikes Peak deixou de ir do calendário em 2005. É meio caro, né? Meio caro. Tipo, a NASCAR, por exemplo, o circuito de Rockingham foi praticamente abandonado porque não houve colocação de Safer Bear na época. Então, assim, alguns ovais, porque assim, a construção era bem cara, né, antigamente, hoje em dia até um pouco barata, comparado antigamente, que agora os ovais têm até toda a extensão, inclusive parte interna, parte externa, não só em curvas como existia. Antes, na época do acidente do McGee, era só nas curvas, e ele ainda tinha um aperfeiçoamento que fizeram depois do acidente, então a versão que a gente tem hoje já é a 2.0. Algumas .0, né? A gente tem muitas modificações desde a época. Varia de cada pista, né? Varia de cada pista. E a NASCAR ela coloca no muro interno também. Agora, desde o acidente do Kyle Busch, ela coloca no muro interno. O Kyle Busch quebrou o pé dele em Daytona. E o Jeff Gordon também bateu o fim em Las Vegas, né? Um ano desses. E assim, foi há 10 anos atrás, não foi há um ano desses. Assim, o Iowa é o único oval, se não me engano, que tá no calendário da Indy e que não tem muro de concreto. Ele foi construído inteiramente à base de Safer Barrier. Não existe muro. Se for ver uma corrida do Iowa, pega aí alguma coisa do YouTube, você pode perceber, não há muro de concreto em Iowa, apenas o soft wall, o Safer Barrier. Isso já é uma tecnologia que já foi pensada para ser construída no futuro. E tomara que cada vez mais se aperfeiçoe e realmente melhore nessa quebra aí, que alguns carros batem, aí tem que ter bandeira vermelha. Isso pode ser aperfeiçoado também com muros mais resistentes, com essas lâminas de aço mais resistentes e afins. Isso foi uma coisa muito importante que aconteceu na Indy. Com certeza evitou mais acidentes ovais. Com certeza evitou mais acidentes ovais. Acidente não evitou, mas morte com certeza. Os fatais sim. E assim, parabéns aos caras que pensaram primeiro. Muita gente diz que talvez a morte do Dale Earnhardt seria evitada com isso, mas é bem difícil, né? Meio que um C. A questão dele ali envolve outras variáveis, né? Não tinha anos ainda, nem nada. Mas com certeza ali que foi também o trabalho. Foi que nem... por causa dele que a NASCAR também entrou no projeto e fizeram essa parceria com a Indy, com universidades e tal, e a meta era reduzir o risco de lesões em 50%, o que foi realmente muito bem, né? Talvez em 75%. Bom, parabéns a Indy, vamos às considerações finais, um podcast longo, o próximo é apenas em Indianápolis. É mais longo ainda. Nossa, esse aí vai ser de 3 horas. Vou ter que cortar muita coisa. Se tiver muita gente, a gente só vai falar das 500 milhas. E da Freedom, alguns testes também. Apenas 500 milhas no próximo programa. Considerações finais, João? Eu vou responder uma pergunta que me fizeram bastante. Eu corri atrás de descobrir porquê, né? Quem olhou lá o calendário para esse fim de semana em Indianápolis, né? Viu lá que na quinta-feira a Pro Mazda tinha testes e depois tinha treino livre. Aí coube um questionamento: qual é a diferença de teste para treino livre? Eu fui atrás de uma fonte muito confiável chamada Matheus Antônio da Silva. Queremos você aqui, Matheus. Confiável mesmo, hein? Ele me disse que no teste os ajustes são um pouco mais liberados, mais amplos. E a Road to Indy estava fazendo isso com todas as categorias, toda vez que estreia um chassi novo, que é para eles verem os limites de acerto que o carro vai ter na pista no circuito misto de Indianápolis. E também me coube o questionamento que num teste, o tempo de volta ele não é oficial. No treino livre, embora o recorde do Arjen Luendijk não seja oficial no treino livre, só na classificação, mas no treino livre o tempo tá valendo ali, aquilo fica guardado nos anais da categoria.
Basicamente era isso. São minhas considerações finais. Muito obrigado, João, e obrigado por utilizar a palavra anais de um jeito bem legal e bacana, sem que ninguém pensasse em outras palavras. Paulo Rubens. Participação modesta do Paulo hoje, né? Eu assumo, eu deixei ele falar bem pouco, porque eu sou um tagarela. Bom, considerações finais. Pelo menos no Road to Indy, nós tivemos um bom desempenho dos brasileiros, né? Lucas Coll conseguiu um top 10 na USF 2000, o Franzano dominou na Pro Mazda e o Life, depois de uma corrida emocionante, a segunda corrida, conseguiu um pódio muito legal. A briga contra Santiago Rússia. Não é o Rita, Theo José. Pelo amor de Deus, não é o Rita. Aquilo foi feio. O Theo José falando Kyle Kaiser. Tá liderando contra Kyle Kaiser, o Life. E depois, no fim da corrida, segurando o companheiro de equipe dele, o Albérico. E aí conseguiu o primeiro pódio dele, parabéns pro Life. E sobre a corrida na Indy, foi uma corrida boa, se considerar que não teve bandeira amarela, nenhuma bandeira amarela. E a Suécia realmente é uma decepção na última parada. Uma pena, liderou 24 voltas e terminar assim, caindo para quinto. Realmente foi uma pena pro Hélio. Tirar aquela quarta vitória, né? Bom, mal posso esperar para as 500 milhas das próximas 2 semanas. Mal posso ver o Alonso. Eu tô assim, desde que eu recebi a notícia do Alonso querendo correr em 500, eu fiquei em polvorosa. Eu fiquei assim, qual é a chance de você dizer que o Alonso vai correr as 500 milhas no começo deste ano? Não existia hipótese alguma que chamavam de louco e afins. Então é fantástica essa. A gente vê o Alonso com um piloto muito bom de Fórmula 1. A última vez que aconteceu foi Nigel Mansell. O Rubinho estava lá, mas o Rubinho, convenhamos, estava um pouco fim de carreira. O Alonso ainda tem muito talento para dar para a Fórmula 1. Então, veremos, né, como vai ser isso. Bom, você pode ouvir nosso programa no indycenterbrasil.com.br. Lá você vai saber muito de Indy, tudo sobre Indy praticamente. Tem o nosso Gmail, se não me engano é Gmail nosso, né? indycenter@gmail.com. Indycarcast@gmail.com. Não é o site, é Indycarcast, é o podcast @gmail.com. Você pode mandar perguntas lá pelo nosso grupo do WhatsApp e afins. O João que manja do grupo de WhatsApp. Tá lá eu, o Marcelo, o Edu do Indicar a Depressão. Só gente bonita. Não, pera. Só gente parceira. Só feras. Só fera. Só gente que manja. Paulo, se quiser entrar lá, tá convidado. O Paulo tá de fora. Não, Paulo, você pode entrar lá realmente.